Bom, pessoal, então vamos ver mais um exemplo de algoritmo de backtracking para o problema do subset sum. É um problema que a gente já viu, eu estou colocando a definição dele aqui de novo. Então, uma instância de entrada para esse problema é um conjunto X de números naturais e um outro número natural T. Aí o objetivo do problema é decidir se existe um subconjunto dos elementos lá em X, tal que a soma desses elementos seja exatamente igual a T. Aí aqui no algoritmo que eu vou mostrar, eu vou desconsiderar alguns casos simples. Então, por exemplo, se t for igual a zero, eu quero saber, existe um subconjunto de x cuja soma dá zero? Bem, sempre existe, é só você tomar o x igual vazio, sempre tem uma solução. E um outro caso que eu não vou considerar é quando t é maior do que a soma de todos os elementos lá em x, porque você sabe que nunca tem solução. Então você pode verificar essas duas coisas aqui antes é, e desconsiderar esses casos no algoritmo. Tá, então voltando lá para um algoritmo de backtracking para resolver esse problema, então a gente sempre tenta encontrar uma representação em tupla de uma solução para esse problema. Então nesse caso aqui eu estou usando uma tupla com essas variáveis a1, a2 até a n, e o que cada uma dessas variáveis vai indicar é se uma variável AI ela vai indicar se o iésimo elemento do conjunto X faz parte da solução ou não. Então, o conjunto X aqui ele tem lá um conjunto de números naturais que eu vou assumir que você estabeleceu uma determinada ordem. Então, você tem lá o número x1, o número x2, até o número xn. E aí a variável AI vai indicar se o número xi faz parte da solução x' ou não, certo? Então, o AI é uma variável binária, ela tem valor 0, 1, indicando se o iésimo elemento faz parte ou não da solução. Além disso, no algoritmo, eu vou usar lá um valor t', que eu defino como sendo t menos o valor dos números que você já selecionou como parte da solução, certo? Então, nesse somatório aqui, eu estou pegando vamos dizer que você está setando o valor da késima variável. Então, você está setando o valor da késima variável, certo? Eu quero saber qual é o valor da soma das variáveis já setadas anteriormente. Então, o somatório lá vai de 1 até k menos 1. E aí você pega o valor da variável binária indicando se aquele iésimo número faz parte ou não da solução, certo? Então, se a i for igual a 1, então você vai somar aquele número como parte da solução, porque ele faz parte da solução. Se for zero, ele não vai entrar na conta. Então, esse somatório aqui, ele está correspondendo exatamente à soma dos valores dos elementos que fazem parte da solução até então, considerando que está lá na késima iteração. E esse t' aqui, então, é essa diferença de t menos isso aqui. Então, no fundo, o t' ele significa quanto que você ainda tem que somar para chegar numa solução, certo? Você tem que somar exatamente t' para você chegar numa solução válida. Então, ele indica isso, quanto que ainda falta somar para você chegar numa solução válida. Bem, tudo bem. Então aqui está a descrição do algoritmo. Eu tenho uma variável global aqui que ela vai indicar se eu encontrei uma solução ou não para o problema, para uma determinada instância do problema. Então inicialmente ela recebe false. Se em algum momento você detectar que você encontrou uma solução, você faz ela com valor true. Então a chamada do algoritmo ela vai ter lá a minha tupla, que eu estou representando as soluções através dessas variáveis de 1 até a n, o valor de t', então na chamada inicial, esse valor aqui é exatamente t, certo? Então inicialmente eu tenho que t' vai ser igual a t. E k é a variável que você está setando nesse instante. Então na chamada inicial o valor de k também é igual a 1, certo? Então inicialmente aqui o valor de k você vai chamar com k igual a 1, que você vai setar o valor da primeira variável. E você, eu assumo aqui que os A são todos zerados na primeira iteração também, certo? Nenhum elemento ainda foi adicionado na solução. Tá, então a primeira coisa que eu faço é esse teste aqui para saber se você chegou numa solução. Então, se você não precisa adicionar mais nada,
na solução. Então, lembrando lá que T' ele representa sempre quanto que falta eu ainda adicionar para você chegar numa solução válida do problema, tal que a soma seja exatamente T. Bem, agora que eu percebi que aqui eu estou usando T maiúsculo e aqui era o T minúsculo, certo? Mas eles são iguais. Então, esse carinha aqui eles são iguais. Esse e esse aqui eles são iguais, é a mesma coisa. Então, o T' ele está representando quanto que você ainda tem que somar para chegar numa solução válida, tal que a soma dos números dê exatamente T. Então, se T' for igual a zero, quer dizer que eu não preciso adicionar mais nada, então você tem uma solução. Aí eu vou lá e imprimo a tupla que representa aquela solução e você marca lá na sua variável que você encontrou uma solução. Se não, aí eu vou entrar nas chamadas recursivas, mas eu só vou entrar nas chamadas recursivas se o valor da variável que eu estiver setando for menor ou igual a n, certo? Se for maior do que n, então eu não faço nada, eu não encontrei uma solução, eu não preciso fazer nada, então o algoritmo vai voltar aqui na chamada recursiva. Mas então, se o valor de cada variável que você tem que setar nessa chamada recursiva for menor ou igual a n, então uma variável válida, então eu vou setar as possíveis possibilidades de valores para essa variável, que pode ser 1 ou 0, certo? Então, em vez de fazer um laço, como no algoritmo das 8 rainhas, para todas as possibilidades de valores dessa variável, como aqui eu só tenho duas possibilidades, ou é 1 ou é 0, eu estou setando elas em separado aqui. Então, eu primeiro seto a k igual a 1, então o késimo elemento faz parte da solução e eu faço a chamada recursiva para tentar encontrar uma solução, certo? Então aqui eu tenho a chamada recursiva, onde eu estou passando a dupla de A1 até N, só que agora o meu valor de T' ele vai ser subtraído de xk, certo? Como você setou lá k igual a 1, quer dizer que o elemento xk ele faz parte da solução. Então, para você atingir a sua soma e o resultado tem que dar T, você pode subtrair o valor dessa variável agora. Então, por isso que eu estou colocando T' menos xk aqui. E nessa chamada recursiva, eu vou citar o valor da variável k mais 1 agora, certo? Então, você vai lá e fez a chamada recursiva. Se o valor de T' resultante aqui for igual a zero, você vai ter encontrado uma solução, senão ele vai setar o próximo valor da variável k mais 1 aqui. Beleza, aí quando você voltar dessa chamada recursiva aqui, eu vou testar outra possibilidade, que é o késimo elemento não faz parte da solução. Então aqui eu estou setando o valor de ak igual a zero. Então na chamada recursiva eu estou passando a tupla e estou passando exatamente T', porque o tanto que eu preciso somar para que a soma seja exatamente T é exatamente igual a T', porque eu não incluí o késimo elemento. Então você fez a chamada recursiva com o valor aqui T' e você vai setar o valor da variável k mais 1 nessa chamada recursiva. Bem, então é basicamente isso o algoritmo. Para cada dos elementos ele testa as duas possibilidades, ou aquele elemento faz parte da solução ou não faz parte da solução. Se você eventualmente chegar em uma solução válida, você vai imprimir ela, certo? Se você enumerar todas as possibilidades e nunca chegar numa solução válida, então a sua variável achou sempre vai ficar igual a falso, você não vai ter nenhuma solução válida. Então você consegue detectar se tem uma solução válida para o problema ou não, olhando essa variável achou. Se você analisar aqui a complexidade desse algoritmo, a gente vai ter que o tempo para resolver um problema de tamanho n, ele é dado por uma relação de recorrência, onde eu posso escrever da seguinte forma. Então, o tempo para resolver um problema de tamanho n é igual a 2 vezes o tempo para se resolver um problema de tamanho n menos 1, certo? Que corresponde a essas duas chamadas recursivas aqui. Então, estou resolvendo um problema de tamanho n. Para resolver um problema de tamanho n, eu preciso resolver dois problemas de tamanho n menos 1, mais um custo constante aqui desses testes desse if, da atribuição dessas variáveis aqui, é um custo constante. Então a gente tem essa relação de recorrência aqui que dá o custo de tempo, né, a complexidade de tempo desse algoritmo. E aí se você resolver essa relação de recorrência, ele vai dar lá uma coisa que é O de 2 elevado a n, certo? Então é um algoritmo que é exponencial, mas tudo bem, o subset sum a gente viu que é um problema NP difícil, então a gente não espera obter um algoritmo polinomial para ele de qualquer forma.